Olá, sejam todos bem-vindos em mais uma edição do Gestão em Foco. E hoje nós vamos falar um pouco sobre CRM, vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre como a gente faz gestão da nossa equipe de vendas usando a tecnologia ao nosso favor. Fazer gestão das tarefas, entender o que o seu vendedor está fazendo. Eu acredito que fala-se muito em empresas autogerenciáveis. E, na verdade, o que existe é sistema para auxiliar na gestão das pessoas. Qual é a principal transformação que um CRM traz para uma empresa, na sua visão? Um CRM nada mais é do que um banco de dados da sua empresa. Hoje, o bem mais valioso de uma empresa são os dados que ela possui. Quando uma grande empresa vai ser vendida, igual o exemplo do Twitter na época, o principal motivo que fez o Elon Musk comprar ele foi os dados que o Twitter tinha. São os seguidores ali que eles mantêm na rede social. Até deu um problema porque eles superfaturaram ali a quantidade de clientes que eles tinham na época. Isso foi quase um empecilho para não ter realizado a venda. Então, hoje, um ativo mais importante de uma empresa é os clientes que você tem na carteira. Então, o CRM ajuda você a manter a sua empresa ali valorizada no mercado. Bacana. E agora, olhar para o CRM como uma tecnologia, como é que você está enxergando isso no mercado? Quais têm sido os desafios de colocar um CRM para funcionar dentro de uma empresa? E vamos lembrar aqui, só para destrinchar algumas palavras, né? O CRM ele tem como objetivo fazer com que você tenha gestão dos dados dos seus prospects em cada etapa que o vendedor ou quem faz a prospecção do lead, né? Então, vamos colocar aqui o vendedor que está ali buscando o cliente a todo momento, que ele faça uma gestão com uma agenda de tarefas. E aí, ou seja, olha o que a gente começa a ter aqui. Você tem um processo que amanhã, se você perder o vendedor, outro senta na cadeira e consegue continuar dali aquela conversa, aquela relação, sem perder a informação. Então, hoje eu tenho o João fazendo um trabalho. Se o vendedor João saiu, o CRM dá a você que Maria pode sentar lá, ela só tem que ver os dados que estão ali e dar continuidade naquilo. Então, quais são as dificuldades que você vem enfrentando ou que os seus prospectos ou até os seus clientes colocam ali de barreira quando ele começa a implantar um CRM, né? Me conta um pouco de quais são os desafios que vocês estão enfrentando no mercado aí para implantar o CRM aí nos clientes. O principal desafio ali, Guilherme, é a questão que você tem que abastecer um CRM. Não adianta nada você falar que tem um CRM, tem todos os campos preenchidos, como data de nascimento, cidade, todas as informações do seu cliente ali cadastrado, mas você não abastece seu CRM, você tem ele ali só de paisagem mesmo. É muito difícil ali mudar esse hábito dentro da empresa para abastecer um CRM. Então, quando o lead entra em contato, preenche o nome do lead, à medida que você vai conversando com ele, preenche o e-mail daquele lead, preenche a data de nascimento. Por quê? Com essas informações, quando aquele lead volta a entrar em contato de novo, você tem aqueles dados registrados para poder, igual você falou, se o João sair, outro vendedor que assumir, consegue ter todas essas informações. Então, é uma coisa muito nova esse abastecimento de dados, porque as empresas hoje estão acostumadas mais no WhatsApp. No WhatsApp, ali, você só salva o contato do cliente, no máximo coloca uma etiqueta ali com o nome da empresa, né? E dentro do CRM você precisa ter muito mais dados ali, muitos mais campos personalizados para preencher do cliente. Esse é o principal desafio ali, colocar essa questão ali para rodar, para ser abastecido dentro do CRM. Entendi. E aí, nós estamos aqui fazer o vendedor abastecer o sistema, talvez seja a mudança cultural, né? Sim. A mudança cultural seja um grande desafio nesse olhar. Agora, se você trouxer na sua memória, pegar um cliente, um case, eu estou curioso para ouvir um pouco de algum dos seus clientes que você conseguiu falar, olha, eu tenho um antes e depois aqui, que fala, olha, esse cara era assim, ele era assado, ou ele faturava tanto, ele conseguiu faturar tanto. Que você já tem, que você consegue contar assim? Me traz aí um cliente que você sabe, você se lembra e fala, nossa, isso aqui foi uma transformação que marca a gente nesse processo aí que vocês estão implantando. Sim, hoje o mais fácil de colocar num CRM, um nicho mais fácil é de alimentação.
Então, a gente tem um case de uma pizzaria que a gente fez um trabalho com eles muito bacana, porque o tráfego pago trazia os clientes, caía dentro do WhatsApp e automaticamente a gente adicionava esse cliente dentro do CRM, com o pedido ali que ele fez. E quando dava final de semana, a gente diminuía o valor do tráfego pago ali e mandava para os clientes uma mensagem direta para eles no WhatsApp. Com isso, a gente aumentou bastante a conversão, porque o tráfego pago sempre trazia lead. Então, a nossa lista ficou gigante. A gente tinha mais de 7 mil contatos aqui de Uberaba de clientes que já compraram. Que legal, cara. E a gente desenvolvia as estratégias direcionadas direto pelo WhatsApp, através do CRM. Então, um cliente gostava de pizza de calabresa. A gente fazia um vídeo específico de pizza de calabresa e mandava para os clientes que comprou de calabresa. Clientes que comprou pizza de mussarela. A preferência deles ali é a mussarela. A gente mandava um vídeo específico para eles de mussarela. Então, não fazíamos disparos genéricos. A gente fazia disparo direcionado ali de acordo com o interesse daquele cliente. Cupom de desconto, a gente via que tinha um cliente que não comprava já fazia bastante tempo. A gente mandava específico para ele um código de cupom para ele voltar a comprar. E tudo isso através de um CRM integrado no WhatsApp. Com isso, a gente não precisava usar o tráfego pago para alcançar aquele cliente novamente. A gente já tinha as informações dele, já tinha o WhatsApp dele. Conseguia fazer um disparo ali direcionado para ele. Então, quer dizer, esse lead chegou, por exemplo, eu quero desenhar aqui mentalmente aí para quem está ouvindo, para quem está assistindo, entender a trajetória que aconteceu esses dados. Fiz uma propaganda lá no Instagram da promoção de hoje, da pizza de calabresa e tal. E aí quem teve... Não sei porque pensei em pizza de calabresa, mas poderia ser qualquer... Eu prefiro de queijo. Se fosse meu filho, eu ia falar de queijo. Então eu pedi lá pizza de queijo. E aí tá registrado lá que esse cliente clicou lá, né, nesse anúncio da pizza de queijo e tal. Eu sei por que ele veio. Ele veio porque ele clicou lá nisso. Então ele tem essa preferência. E aí o CRM está fazendo a gestão. Olha, esses clientes seus aqui, que vieram do anúncio tal, vieram interessados aqui nesse produto. Sim. Mas aí me chamou a atenção um outro fator aqui, que ele pode ter pedido outro sabor e tal. E aí o CRM está linkado com o telefone dessa pessoa, e aí eu sei através do sistema todos os meus clientes que compraram pizza de calabresa, ou de queijo, ou de tal sabor, enfim... E eu posso ver hoje os meus clientes que têm uma semana, ou 10 dias, ou 3 dias, que não pedem pizza, e eu sei qual, consigo filtrar pelo sabor, enfim, e eu posso disparar uma mensagem para essas pessoas, de forma automatizada. Exatamente. Converso com 50 de uma vez só, com 100 de uma vez só, com toda a minha base de uma vez só, de forma automática, sem o cara ter que ficar mandando mensagem para pessoa a pessoa. É isso? Exato. E usávamos áudio para parecer ali mais humanizado. Então, o áudio não era aquele áudio gravado na hora, não é aquele áudio encaminhado. Parecia que tinha sido um áudio gravado na hora, do dono da pizzaria. Então, era todo um conjunto ali de estratégia, porque os vídeos que a gente fazia na página era do dono da pizzaria. Então, a pessoa veio através do anúncio que a gente repetia numa frequência de 7 vezes. Inclusive, o nosso rosa ali de retorno... O retorno sobre o investimento dessa pizzaria, nessa última semana, a gente passa relatório de 7 em 7 dias, ele está em torno de 28,7%. O que é esse retorno sobre o investimento? Ele investe 250 por semana em campanhas de vendas e retornou 28,7 vezes esses 250 que ele investiu. Ah, ok, porque ele conseguiu medir. Exato. Botou o anúncio, eu sei que todo mundo que chegou desse anúncio. Exato. O cara pode ter chegado do anúncio e nem comprou. Exato. Do tipo, exato. Cliquei, eu não sabia o que era. Acontece isso muito na campanha. Eu nem sabia o que era isso. Sim. Mas aí ficou lá, se você clicou, você sabe, você está mentindo, mas tudo bem, né? E aí depois você vai lá e faz a campanha, e aí fala, já que você não sabia que você clicou, mas seu telefone está aqui, eu vou te mandar uma promoção. Exato, vou te fazer uma campanha. E aí no CRM eu consigo saber que eu faturei essa grana, porque as pessoas vieram desse lugar. Nesse faturamento, a gente sabia por conta do tráfego pago mesmo ali. A gente usou a conversão de compra no site e instalou a API de conversão no site de pedido dele. Então, quando algum cliente vinha no anúncio, vem através do anúncio, a gente consegue medir ali quanto que ele gastou no site. Então, o João entrou no site, é colocado uma tagzinha no João.
o João comprou uma coca, uma pizza e X coisa. Deu R$ 120. Ele devolve essa informação ali pro tráfego pago. Fala, não, o João comprou 120. Como a gente sabe o que vendeu ali através do CRM? São as campanhas que a gente utiliza com cupons. É a melhor forma de fazer mensurar ali. Esse cupom é tipo, você pode gerar um código daquele Exato. cupom? A gente gera um código específico, um exemplo, para cada pizza ali, um código específico desse cupom, e a gente mensura ali através dos pedidos no aplicativo dele. O aplicativo dele é muito bom também. Tô pensando aqui, ó. Por que eu não podia disparar lá a mensagem para todo mundo que tá na imersão? Por que você não fez isso ainda, Camila? Entendi. Então... É muito interessante. O aplicativo dele é muito bom, que ele tem API de integração. Aí vamos pedir a pizza lá que vai demorar aqui o negócio. O bate-papo de hoje aqui. Tá entendendo, gente? Olha a riqueza do que nós estamos falando aqui de tecnologia. Eu acredito que, já interrompendo, né, nesse aspecto, mas eu acredito que quando a gente fala do berço de tecnologia, claro que para mim o maior desafio, aqui como empresário pensando no investimento em tecnologia, não é o investimento em si. Sim. Porque o que faz o cara dizer assim, isso é caro, não é o investimento em si. É ele não conseguir visualizar o retorno. Não, ainda nem é no retorno. É ele não conseguir visualizar se ele vai ter braço lá dentro para fazer isso funcionar. Sim. Por quê? Porque como empresário aqui, a gente geralmente compra aquilo que a gente conhece ou tem uma visão de como aquilo funciona. Sim. Quando aquilo é novo demais, me dá tanto receio que eu fico pensando, isso é muito difícil, eu não vou conseguir implantar isso. E aí eu não consigo vislumbrar no curto prazo o retorno, que aliás, porque a maioria dos pequenos empresários, né, que os empreendedores aí estão faz um investimento ou outro, a primeira barreira dele é pensar, quem dentro da empresa vai fazer isso? Esses dias a gente conversando até com os consultores aqui, a gente está falando, por que já não investiu nisso antes? Ou por que não fez tal coisa antes? Não adiantava investir, porque não é só comprar. Sim. Você tem que ter o braço, que é quem vai operacionalizar isso ali no meio do caminho. Exato. E aí ter o braço nisso, se a empresa não tiver se preparado de caixa de saber, olha, eu preciso de gente nesse perfil, que nós vamos chamar aqui, que vai ser o responser desse projeto para nos ajudar a colocar isso aqui para rodar. Sim. E eu tenho um caixa para suportar isso na minha operação, que é investir nesse funcionário, que é essa formação, porque é uma formação, você vai ter que investir nele para ele entender que por mais que tenha você lá fazendo a implantação, ele tem que ter alguém ali dentro operacionalizando isso, no dia a dia, para fazer isso aí funcionar. Exato. Então não é só investimento no sistema, eu preciso investir em alguém que vai estar lá. Só que não adianta só ele investir nesse alguém, porque se ele não for fazendo isso e for documentando esse processo, se ele investe essa pessoa e perde essa pessoa no meio do caminho, que às vezes acontece isso, né? A pessoa vai, aprende tudo, fica boa, depois ela fala assim, não, vou dar uma facada nesse cara aí e vou embora. Então aí, e acontece isso. Mas se você documentou eu não posso falar palavrão, né? Se você documentou tudo aqui, se você documentou o negócio todo aqui, né? Você perde, a outra pessoa chega, fala assim, fica 2, 3 dias lendo isso ali, pra você se interagir com isso, assiste alguns vídeos disso e vai embora. Né? Pode continuar? E aí eu fiquei pensando nisso, como é um desafio desse aspecto. Muito, né? Exatamente. Quando a gente começou a trabalhar com o sistema, esse foi o nosso principal pensamento ali. Como que a gente vai sanar essa dor? Porque hoje em dia, com o nosso sistema, existe 2 tipos de empresa, Guilherme. Aquela empresa que tem, igual você falou, um funcionário que vai ficar por conta de fazer alguma configuração no sistema, aprender como utiliza o sistema, e tem empresas, dono de empresas, que não quer saber, nem quer colocar ninguém para precisar fazer essa alteração. Ela precisa que, quando ela quer fazer uma alteração, ela entra em contato com o agente do sistema e fala, Radioso, muda aí. Essa pessoa sai da empresa, exclui o usuário dela, inclui esse novo usuário e manda o login para ela. Tanto que hoje a gente tem a licença do sistema, a assinatura, e a assessoria em cima do sistema. O que é a assessoria? Fazemos encontros na empresa para ajudar a fazer o CRM funcionar naquela empresa. Entendi. Então, uma consultoria, uma assessoria mesmo ali do processo dele ali. Exato. Sempre voltado só pro sistema. Um exemplo, você tem os seus vendedores, a gente ensina os seus vendedores como utilizar a plataforma. Se você já tem um processo que você utiliza
com seus vendedores. Incluímos esse processo dentro do sistema. O sistema tem uma parte Kanban. Então, pegamos esse processo, incluímos dentro do sistema e treinamos a equipe. E depois, tem empresas que contratam a nossa assessoria só para cuidar ali de suporte. Porque como se fosse um setor terceirizado mesmo. Não quero montar, não quero treinar uma pessoa para ficar nessa automação dentro da minha empresa. Eu quero contratar vocês como se fosse um setor terceirizado para fazer essas alterações que eu preciso. Hoje em dia, a maioria dos sistemas que você contrata, ele vai te dar o usuário e a senha, toma o login, você aprende como utiliza. Você vai entrando em configurações. Tem alguns vídeos tutoriais ali que te ensinam, mas... O cara não estudava nem na escola. Exato. Quem dirá sozinho, né? Exato. O dono de negócio cara. tem que aprender como que mexe no sistema para depois treinar a equipe. Isso ele não quer fazer. Essa é a nossa principal proposta ali. Além do sistema, a gente ensinar como que você utiliza o sistema. Entendi. A gente pensou... E aí, quer dizer, é ele utilizar... Aqui financeiramente eu fico viajando aqui, como é que eu convenço o cara a comprar o sistema? Sim. É que eu lembrei de quando eu comecei, não, faz tempo. É que eu lembrei, quando eu comecei na questão o que me levou para a consultoria, na época, o que me chamou na parte financeira, porque eu não gosto da parte financeira. Sim, sim. Mas o que eu gosto é de ter o resultado disso. Perfeito. Então é o seguinte, o que me chama a atenção na parte financeira não é a parte chata de ficar fazendo as planilhas, mas é de ter o número e saber o seguinte, nossa, esse número está me mostrando isso aqui. E aí, com outras palavras, como empresário, eu diria, eu enxergar em que momento que eu tenho resultado disso, que nós poderíamos chamar de ROI, que é o retorno sobre o investimento. Exato. Então, quando eu entendo qual é o retorno sobre o investimento, eu consigo vislumbrar um processo estruturado de vendas. Ou seja, se eu estiver falando para você, empreendedor, você só vai ter maturidade para colocar um CRM quando você quer criar na sua empresa uma coisa chamada receita previsível. Ou um processo onde você consegue verdadeiramente fazer gestão da sua equipe comercial. Porque às vezes o cara tem lá vendedores, ele acha que ele faz a gestão da área de vendas dele, mas ele não está fazendo porra nenhuma. Sim. O que ele faz é estar só olhando as pessoas que estão lá trabalhando, olhando orçamento, é isso, é aquilo e tal, nesse aspecto. E, na verdade, a gestão comercial é justamente você olhar, esse vendedor falou com tantas pessoas, ele tem que dar retorno para tantas pessoas, ele tem que fazer isso e tal, e linkar isso com uma série de soluções que aí sim, de acordo com a não conversão, que são os nãos que ele está recebendo, ele vai aprimorando o processo frente a isso. Então, olha, a tecnologia cuida da gestão, mas você tem um outro lado que é importante, que é a liderança, que é gerar nas pessoas o engajamento e o interesse delas para isso. E aí, pensando nisso, eu fui ouvindo você falar aqui, me sentindo meio um burro diante disso, que eu estou aprendendo esse negócio ainda. Não. Eu estou aqui pensando o seguinte, a barreira da pessoa que vai lá executar ela pode se sentir de duas formas. Quando eu apresento para um vendedor, ou ele vai sentir que ele não sabe nada daquilo, e ele vai ter uma barreira gigante, porque ele não conhece sobre aquilo, e aí ele tem uma aversão. Ou eu vou apresentar isso para ele de uma forma que ele vai ficar extremamente motivado, porque eu vou dizer para ele, cara, se você vende 100 sem ter isso aqui, quando você tiver isso aqui, você vai vender 200. Só que se na hora de eu mostrar para o cara o CRM, posso dar um treinamento de vendas para eles nessa parte, de falar como o dono da empresa pensa, né? Sim. E aqui é o seguinte, é que eu fico viajando nesse aspecto de falar o seguinte, se eu não mostrar para o vendedor ou para o dono de uma empresa que ele vai faturar mais no futuro, porque ele vai ter a gestão de dados, não é de vendas, ele vai ter a gestão de dados, ele vai ter mais interesse nisso e se preparar para isso, porque ele pode não comprar agora, vai comprar lá na frente. Sim. Mas o vendedor lá na ponta, se o gestor dele não conseguir mostrar para ele, engajar ele a fazer aquela aplicação ali e entender, cara, você vai se tornar melhor fazendo isso. Onde daqui a pouco, quem é vendedor de verdade vai falar assim, numa entrevista de emprego, tem CRM lá? Não, não tem, então eu não vou. Eu entendo que o futuro é exatamente esse, né? Sim, É exatamente. esse. Exato. Do cara chegar e falar, não, eu só vou... Tem CRM aí? É quase o cara querer sair da empresa e falar assim, deixa eu pegar meus dados aqui do CRM e para eu ir com ele, né?
Principalmente porque quando vamos na empresa, tem uma equipe de 5 vendedores, um exemplo, e todos eles utilizam o mesmo WhatsApp. A gente fica assim, como que vocês conseguem ter controle ali em um WhatsApp a gestão dos clientes? E o dono da empresa não tem um controle ali de tempo de espera que está o atendimento. Hoje, um dos índices que a gente mais preocupa ali da empresa na hora de instalação do CRM é essa preocupação do tempo de atendimento com o cliente, o tempo que o cliente ficou na fila esperando atendimento, o tempo que o cliente ficou em atendimento com o vendedor e se a dúvida dele foi esclarecida ou não. Hoje são poucas empresas que conseguem ter esse dado. E só um WhatsApp num telefone para 5 vendedores você não consegue ter essas informações. Por isso que o vendedor, quando passado ali a fase do treinamento, ele começa a gostar ainda mais do CRM, porque ele passa a ter responsabilidade e controle só em cima daqueles clientes que ele está respondendo. Não vira mais aquele tumulto de cliente ali para os vendedores responder. O dono de negócio acha o máximo também, que ele consegue ver quem está conversando com quem. Então, os vendedores ali conseguem melhorar ali o tempo deles de atendimento por conta disso. Eles ficam responsáveis por aquele cliente específico. Mais fácil de gerir o tempo ali, né? Caramba, hein? Então, olha quanta coisa, gente. A tecnologia, nós estamos falando de uma ferramenta, né? O CRM é uma ferramenta. E aí nós estamos falando de uma ferramenta que ela consegue te dar dados sobre o que está acontecendo em cada etapa da sua venda. Porque lá no CRM eu consigo cadastrar. Esse cliente aqui, ele é um lead frio, Sim. ele é um lead morno. Esse cliente eu já liguei uma vez, esse cliente eu tenho que ligar tal dia. Sim. E aí, quando chegar aquele dia, é o sistema que vai me avisar. Exato. Então, não tem essa conversa de que eu esqueci, porque o software me avisou com relação a isso. Ele gera um relatório do que foi que ele falou, o que o cliente falou, deixou de falar. Sim. Eu tenho todo o histórico de compra daquele cliente, tudo que ele foi comprando ali ao longo do período. Mas eu também consigo medir a produção do meu vendedor, quantas ligações ele fez, que é identificar, por exemplo, a quantidade de atendimento. Tem um termo técnico específico para isso, que é qual é a taxa de atendimento que está tendo. Que isso linka com o sistema de telefonia da empresa? É isso? Tem essa conexão também do CRM? Ele não tem conexão com a parte de telefonia, mas você consegue criar um campo personalizado para você adicionar essa informação. Entendi. Aí entra naquela questão que a gente estava falando mais anteriormente, Antes, sobre né? abastecer o sistema. Então, se eu fiz uma ligação, eu no CRM vou lá e abasteço essa informação. Fiz uma ligação. Então, tudo é possível você ter dentro do CRM, só que é preciso ali cadastrar. Algumas você consegue cadastrar de forma automática. Outras informações eu preciso cadastrar ali de forma manual. Como se fosse um relatório mesmo. Entendi. Você monta um relatório com cada atendimento que você fez com o lead. Quer dizer, o gestor, que esse gerente aí, que esse dono de empresa e tal, quando a gente fala da responsabilidade de gerenciar, relatório, Sim. de sistema. Quando a gente fala da habilidade de liderar, aí nós estamos falando das reuniões de engajamento. Até porque motivação os seus vendedores têm que trazer de casa e na empresa a gente engaja as pessoas. Quanto mais dados você tem, mais assertividade você tem na forma de construir o engajamento. Então, quer dizer, o CRM ele se torna uma ferramenta de uma empresa que existe uma gerência comercial ativa. Sim. Onde, que se eu fosse perguntar aqui, qual o momento que uma empresa deve colocar um CRM? E aí, se eu for pensar na empresa desde pequena, eu poderia dizer, ela deveria colocar isso desde o dia que ela abre a porta. Exatamente. Mas entre dever, no sentido de ser o cenário perfeito, e ser o cenário preciso, no sentido de que, cara, daqui para frente, você não cresce mais se você não colocar esse negócio. Isso seria recomendado o quê? Você não está mais conseguindo atender o cliente, se seu telefone toca, você está perdendo venda porque não dá retorno, você perde número, ou a sua equipe está com turnover ali, que você está perdendo os dados, enfim. Então, se a gente fosse falar disso, falar, cara, a gota d'água para o cara falar assim, é CRM agora, ou você vai ficar louco com isso, né? O que você diria, na sua visão, como especialista hoje do CRM?
Se a gente for falar assim, olha, a hora da empresa fazer é quando ela está vivendo esse cenário. Guilherme, hoje aumentou bastante os sistemas de CRM. Hoje existem vários tipos de CRM. O que muda de um CRM para outro é a integração que ele já faz com outros sistemas. Por exemplo, Ok. tem sistema que já é integrado com WhatsApp e Instagram, ele já é integrado com o quadro Kanban, já é integrado com o sistema de pagamento. Então, geralmente, quanto mais integração ele possui, mais poderoso ele é e um pouco mais caro. Mas na visão de donos de negócio, ele ainda é barato. Então, Pelo retorno, né? Retorno do exatamente. investimento. O que eu recomendo ali? Começar nem que seja com CRM básico, quando você antes de abrir o CNPJ ali. Antigamente, o CRM era o caderninho ali que você deixava no balcão, onde você colocava, vendi X coisa para o João e o telefone do João é esse. Então, a partir do momento que você vai abrir um CNPJ, você já precisa ter um CRM. É basta tirar esse caderninho e já ter um CRM ali mais básico. Hoje existem CRMs que são por usuário. Então, nem que seja só um usuário, só para você abastecer essas informações, porque é muito necessário ali se você quer crescer a sua empresa. Porque vai chegar um momento que, principalmente em inauguração, você já tem muito cliente ali. No mês seguinte, você já pode usar esses clientes que vieram para você do mês passado. Você não precisa conquistar novos clientes. Então, o CRM ali abriu a porta, você já consegue pegar um mais em conta para ter essas informações ali abastecidas. Ou uma planilha Excel mesmo também, você já consegue ter as informações ali do Excel. Mas guardar essas informações, ela é essencial. Não tem como hoje em dia você ter uma empresa e não ter essas informações guardadas ali com você. Vou chamar ele para vir na formação de líderes falar esse negócio aí. Tem muitos donos de empresa aí. Então, se a gente for falar das transformações, você começou a falar sobre as integrações, né? Sim, sim. Eu queria que você trouxesse um pouco mais de detalhes Sim. sobre o que o CRM de vocês é capaz de entregar para o dono da empresa hoje, né? Você falou sobre integração, envio do boleto, uma questão de uma cobrança, disso, daquilo. Então, quando a gente vai falando sobre isso, até onde é possível ir nessa jornada do básico? Quer dizer, o primeiro passo é um CRM que vai fazer só isso. Depois, você vai para um outro passo que é um outro... Aí, quando ele toca essa plataforma ou é o tipo de plano, né, eu queria entender um pouco sobre isso. Isso. Hoje a nossa plataforma possui alguns planos e esses planos possuem integrações nativas ou outras integrações que você consegue fazer por fora ou até pela nossa equipe, porque os sistemas hoje em dia ele possui API de integração. O que seria essa API de integração? É o que você consegue conectar um sistema a outro. Então, o nosso sistema em si, só ele já tem o CRM, já tem um quadro Kanban para você organizar suas tarefas, já tem conexão com Instagram, Messenger e WhatsApp. Então, isso fica muito poderoso quando um cliente... 99% hoje dos brasileiros tem WhatsApp. E a maioria quando eles entram em contato é pelo WhatsApp. Então, quando você já tem essa informação dentro de um CRM, fica muito mais fácil você abastecer as informações. Isso já quebra uma barreira. Então, o cliente me chamou no WhatsApp, eu já respondo pela plataforma e já vou adicionando essas informações do cliente à medida da conversa. Se eu tenho esse CRM separado do meu WhatsApp, eu preciso entrar em outro sistema para abastecer essas informações, então eu começo a perder tempo ali. E o vendedor começa a achar essa tarefa chata, porque ele precisa ficar entrando em 2 sistemas ali e acrescentando essas informações. Então, integrado ali, ele chama até de omnichannel, que é todos os canais ali de comunicação integrado dentro de uma plataforma. Então, quando você tem isso, o recurso que a gente mais recomenda ali é isso. E a nossa plataforma tem essa integração. Fora isso, ele já tem uma integração nativa também com o Asas, porque ele tem uma documentação API. Então, exemplo, um vendedor consegue emitir um link de cobrança para o cliente, que ele pode gerar em Pix, boleto, ou gerar um link de cartão de crédito. O cliente paga, já avisa para ele lá na hora que o cliente pagou. E, no outro dia, esse dinheiro já é mandado para a conta da empresa. Isso diminui um tempo gigante. Um exemplo, hoje o financeiro tem que enviar um link ou um Pix para o cliente, tem que esperar ali o cliente fazer o pagamento, mandar um comprovante, eu entrar em contato com o financeiro, esperar o financeiro aprovar, não, tá certinho, pagou. A gente dá essa total autonomia ali para o vendedor. Então, ele já consegue cobrar o cliente, receber do cliente e já cair na empresa. Isso é outra integração
já nativa do sistema. E você consegue fazer outras integrações com outros sistemas porque ele tem API de integração. Esse da pizzaria, o sistema dele tinha API de integração. Então, quando o cliente fazia o pedido no aplicativo dele, a gente colocava para daqui 2 horas mandar uma mensagem de feedback ali para o cliente. Então, o pedido do cliente saía para entrega, depois de 2 horas ele já recebe uma mensagem de feedback ali para ele avaliar a entrega, o entregador, se ocorreu tudo bem, a qualidade da pizza. Então, a gente tinha todas essas informações. Foi encaminhado no dia 50 mensagens de feedback. 49 clientes avaliou 100%, um cliente questionou. Vamos ligar para ele e perguntar aqui, talvez dar um cupom ali e recuperar esse cliente ali para a gente não perder ele. Então, com uma API de integração, você consegue ali vincular com qualquer outro sistema que possui API de integração. É um recurso novo que está chegando agora, mas muitas empresas ali já têm essa API de integração e você consegue fazer coisas fantásticas ali com uma API. Isso é tecnologia, gente. Então, assim, quando a gente fala no crescimento de uma empresa, sem colocar processos que te permita controlar o que está acontecendo, chega a um nível que você não consegue mais. Não tem como você continuar crescendo. E, às vezes, talvez você possa estar ouvindo, assistindo nesse momento, falando, mas eu estou crescendo sem nada disso. Na verdade, o que está acontecendo é que o mercado está empurrando você para o crescimento de forma inconsciente, que é o que a gente chama do crescimento mercadológico. Não é você que cresceu. Na verdade, quem cresceu foi o seu mercado. Como o mercado está carente, ele te arrasta para o crescimento. Só que vai chegar um momento que algum concorrente seu vai enxergar que isso está acontecendo, alguma empresa maior que a sua, isso vai acontecer, e aí na hora que isso acontecer, a sua empresa morre. Porque alguém mais preparado do que você olhou para o mercado, para coisas que você não está olhando, para tecnologia que você não está olhando, e aí a consequência disso é que a outra empresa vem, aí ela arrasta o crescimento de mercado para ela. Exato. Porque eu entendo que o cenário hoje dentro de uma empresa não é só a avaliação quanto você está crescendo. A avaliação é, você está crescendo mais ou menos que o mercado? Talvez essa seja a resposta mais difícil. Porque, de repente, você acha que está crescendo, mas suponhamos, sei lá, que sua empresa cresceu 10%. Só que o mercado cresceu 30%. Cara, você não está crescendo. Porque o mercado está muito maior que você. Significa que tem outras empresas crescendo mais do que você e essas outras empresas uma hora vai te engolir. Ter dados, ter fonte de informação, aí ajuda você a fazer gestão verdadeiramente. E a ferramenta de CRM aí mostra com clareza que quando você lida principalmente com volume maior de cliente, ela é fundamental para te auxiliar com relação a isso. Se eu usar a minha operação como exemplo, até um tempo atrás a gente não enxergava a necessidade disso. Porque o cliente, o telefone tocou, a gente vendeu. Né? E aí, nesse momento que a busca ativa começa a estar presente, justamente porque a empresa chegou num ponto de falar, a busca ativa, a busca passiva aqui, que é o telefone tocar, já não alimenta mais as crianças aqui. Né? A família cresceu, e aí a gente precisa ir atrás, tem que caçar, não dá para ficar esperando o cliente passar na porta mais. E aí, na caça, a gente tem a necessidade de ter dados para não ficar a todo momento caçando onde a gente sabe que não tem mais cliente disposto, faminto, querendo, olha, eu quero o apoio de uma consultoria, quero um apoio disso, um apoio daquilo e assim por diante. Quando a gente pensa num comércio, então, específico de rua, de varejo, que chega vários contatos a todos os momentos, telefone da sua empresa tocando, seu WhatsApp. Quantos clientes nós já tivemos aqui que falou, poxa, eu fiz um negócio, não consigo responder as mensagens no WhatsApp. Olha, então o que era para ser uma coisa boa se transformou num pesadelo dentro da sua operação. E é isso que o CRM vem fazer para ajudar e para tirar um pouco disso. É isso. Essa é a grande proposta. Jogada. Exatamente, essa é a grande proposta. E quando você olha para o mercado, né, estamos aqui, vamos considerar esse início de 2024. Quando você olha para o mercado, qual que é a sua perspectiva de mercado para a empresa de vocês para esse ano e para os próximos anos? Né? O que você está vislumbrando aí? Fala para a gente um pouco dessa sua visão de crescimento de mercado aí para esse ano. Perfeito. A Camila tem acompanhado a gente na consultoria e a gente vê ali
o Mar Azul. Muitas empresas ainda não têm o conhecimento de um poder de CRM. E quando a gente apresenta, hoje em dia tem muita informação ali no YouTube, com a tecnologia, com as redes sociais, tem trago mais esse assunto de CRM, como você alavancar suas vendas, e todos esses cursos falam sobre CRM. Então, é um mar azul que cada vez mais as empresas estão procurando a gente. Hoje a gente ainda não está fazendo prospecção ativa. A gente já pega aqueles clientes que já têm uma curva de consciência mais alto, que já vê a necessidade ali de um CRM, e a gente apresenta para ela. Então, cada vez mais clientes procuram a gente de uma plataforma como essa, porque eles, ainda bem, eles não veem o produto como caro. Eles veem ali que eles precisam daquele produto e que vai trazer um grande retorno para eles. Gente, que aula, hein? Realmente foi sensacional. Estou muito feliz aqui com esse momento. Aprendi muito e realmente fico muito feliz com a sua disponibilidade de estar com a gente. Eu que agradeço. E eu espero que para você que está assistindo, que está ouvindo, que você possa ter a consciência de processar essas informações aqui e entender o quanto isso é rico para dentro da sua empresa, para a sua vida enquanto profissional e principalmente você, gerente, você empreendedor, o quanto isso pode te proporcionar de crescimento. E esse crescimento, ele não existe mágica. Ele tem um prazo de maturação ali que a gente vai levando e estruturando isso de uma forma muito bacana e muito bem estruturada, né? E é isso, gente. Eu estou muito feliz. Obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite. E que a gente possa se encontrar em muitos clientes, com certeza. Tenho certeza que os nossos clientes vão... A gente já tem, aos poucos a gente já vem caminhando. E muito mais com a Camila ali, que lida com a parte mais comercial do cliente. E que é uma área que, sem sombra de dúvida, esse ano eu entendo que a gente vive uma explosão de duas grandes áreas dentro dos negócios. Uma é a área específica de gestão de pessoas, que tem sido o mal do século. Estão sendo muito contaminadas por talvez informações e distorcidas, né, que o Instagram, as redes sociais entregam aí. Mas também pela necessidade. E um outro ponto é a necessidade de aumentar a venda, uma vez que o mercado está extremamente concorrido. E eu tenho percebido muito isso, como o mercado tem ficado cada vez mais concorrido em tantos segmentos. E aí a inteligência artificial mais presente enquanto tecnologia auxiliando as empresas nesse processo e que você possa realmente ser muito feliz aí na empresa e crescer de uma maneira geral. E vou passar seu contato aí, né? Fazer o merchandise aí. Perfeito, pessoal. Quem quiser me procurar nas redes sociais vai estar como Adilson Campos Azul. O nome da empresa é Azul Agência. Lá você vai encontrar o link para o nosso site e também cair ali no nosso WhatsApp. Então, clique aqui e saiba mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.